E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex e este é mais um vídeo da série Hora de Estudar. Na verdade, o primeiro vídeo nós falamos sobre gêneros textuais e neste vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante para você e também para muitos outros alunos que estão no ensino fundamental, no ensino médio e até mesmo no curso de jornalismo, de letras ou de qualquer curso relacionado à comunicação. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o gênero notícia. Então, já se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e acompanhe este vídeo até o final, porque no final tem um bônus para você que está estudando, que quer conhecer um pouquinho mais sobre este assunto. Vamos lá? Então, vamos falar sobre notícia e a pauta de hoje é composta pela estrutura, o conteúdo, a linguagem, a função social da notícia. Para começar, trago para você uma das técnicas mais importantes utilizadas até hoje para a estruturação de uma notícia. Você vai ver agora um pouquinho sobre a pirâmide invertida. Perceba que esta pirâmide tem a base na sua parte superior, né, e o topo na parte inferior. Nós vamos entender já por que disso. A pirâmide invertida é uma técnica de estruturação da notícia criada por Carol Tawai. Eu não sei se assim se pronuncia, mas deve ser. Ela foi criada para os periódicos durante a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de manter a população informada sobre os acontecimentos no campo de batalha de uma forma clara e objetiva. E para conseguir esta clareza e essa objetividade, esta pirâmide, assim como ela é expressa, traz em primeiro lugar as informações mais importantes e vai deixando para depois, para o restante do texto, as informações secundárias, menos importantes, os detalhes. É diferente, por exemplo, de uma narrativa em que as informações mais importantes são colocadas lá pelo final do texto. Se você se lembra, uma narrativa começa com uma situação inicial harmônica, né? De repente, depois do primeiro parágrafo ou dos primeiros parágrafos, surge um conflito entre os personagens. Esse conflito ele vai se desenvolvendo no corpo do texto, vão se criando novas situações, esse conflito vai se aumentando até que chega a um ponto quase lá no final em que o conflito chega ao clímax. E esse clímax é um momento em que precisa de solução e aí sim a narrativa está preparada para receber o seu desfecho. Então, a informação mais importante está quase no final do texto. Aqui na notícia, você tem, em primeiro lugar, as informações mais importantes e com o decorrer do texto, você vai passando para o leitor as informações menos importantes. Eu criei uma notícia, vou deixar aqui, eu não vou ler toda ela, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui você tem um exemplo de notícia que eu criei. Eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa acessar o blog, onde eu vou deixar o PDF com esta notícia, para que você possa lê-la com calma e estudar as partes da notícia, desenvolver aí o seu raciocínio. Veja. Vamos falar agora sobre a manchete, a primeira parte da notícia, né? A notícia tem 3 partes, manchete, lead e corpo. A manchete é a primeira parte, ela é composta por um verbo que aparece predominantemente no tempo presente e a estrutura é uma oração, né? Não dá para construir uma manchete, um título, com uma frase nominal. É necessário que seja uma frase verbal, ou seja, uma oração. E essa oração é estruturada da seguinte forma: sujeito, verbo no tempo presente e um complemento. O exemplo que eu criei
tem aí como sujeito o professor de São José, como verbo principal, como verbo no presente, tem viraliza, e em preto aí o complemento, com playlist, hora de estudar, e durante a quaresma, que apareceu ali no início do texto. Aqui mais alguns exemplos de título para que você possa acompanhar e ler aí, ter como referência, tá? Vamos ver só o primeiro exemplo aqui para não tomar muito tempo. Homem fuma e explode. Perceba que a estrutura é bem simples, né? Tem um sujeito, um verbo e um complemento. E além de obedecer a essa estrutura, é interessante que você use a criatividade para criar um título que desperte a atenção do leitor, o interesse em ler. Vamos falar agora sobre o lead. O lead, uma palavra em inglês que significa cabeça. E na cabeça é onde estão as informações mais importantes, né? Então você vai ter aí informações como o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceram os fatos. Não importa a ordem que essas informações apareçam no texto, o importante é que elas estejam presentes no primeiro parágrafo para seguir a estrutura da pirâmide invertida e conseguir assim a clareza e a objetividade que se espera desse texto. Aí está o exemplo que eu criei, né, esse primeiro parágrafo. Eu coloquei nas cores aí para que você possa identificar cada parte. Nós não vamos ler. Vamos para a próxima. A seguir, nós vamos falar sobre o corpo. O corpo é a terceira parte da notícia. É aquela parte a partir do segundo parágrafo que contém informações menos importantes. Então, no corpo, que é o segundo parágrafo, você tem informações sobre o como aconteceu o fato e o porquê aconteceu o fato. Da mesma forma, a partir do segundo parágrafo, não importa tanto a sequência em que essas informações aparecem no texto. O importante é que elas estejam no texto. Aqui está o exemplo que eu criei. Vocês podem pausar o vídeo e ler com calma. Vamos falar agora sobre os assuntos que podem ser tratados na notícia. Para falar sobre os conteúdos da notícia, eu tenho uma dica aqui valiosa para vocês, que são os 3 R's. R de reais, de recentes e de relevantes para um grande número de pessoas. Então, os fatos que você pode escolher para criar uma notícia, eles precisam ser reais. Não pode ser aquilo que você pensa ou aquilo que você acha. Você precisa ter certeza também do que você vai escrever na notícia. Eles precisam ser recentes, ou seja, precisam ter acontecido há pouco tempo, porque se já faz tempo que aconteceu, é bem provável que o interesse sobre este assunto tenha se diminuído, ou que um outro redator já tenha escrito a notícia, já tenha divulgado. E por fim, o fato ele precisa ser relevante para um grande número de pessoas, porque não se faz uma notícia de um fato que é importante para uma pessoa apenas, para duas, para uma família. A ideia é que a notícia atinja um grande número de pessoas. E os assuntos estão relacionados à educação, esporte, ao lazer, cultura, entre outros. Vamos falar agora sobre uma parte muito importante da notícia, uma parte que a gente tem que ter muito cuidado também. Vamos falar sobre a linguagem da notícia. A linguagem da notícia, ela busca a impessoalidade, a neutralidade, o que quer dizer que o redator, aquele que vai escrever a notícia, ele não pode dar a sua própria opinião no texto, ele deve se manter neutro, né? No caso, como dizem em linguagem coloquial, não puxar sardinha para nenhum lado. Ele deve evitar adjetivos e pronomes indefinidos. E isso significa que, se ele usar adjetivos, ele vai estar
comunicando características, fazendo julgamentos sobre os envolvidos, e se ele usar pronomes indefinidos, ele vai causar a incerteza, porque os pronomes indefinidos, como por exemplo uma, pode gerar uma confusão em relação a que ser, ou que ideia, ou que pessoa está sendo mencionada. Veja, estas características são muito importantes. Além disso, o uso da terceira pessoa do discurso. Todos esses itens eles estão relacionados entre si. É através da terceira pessoa do discurso que o redator vai produzir o seu texto e conseguir esta impessoalidade, esta neutralidade. Ele não vai usar, por exemplo, pronomes como eu, que é a primeira pessoa, ou nós. Se ele usar esse tipo de pronome no texto, como redator, ele está deixando de cumprir a impessoalidade do texto. Se ele disser, por exemplo, eu entrevistei e na entrevista o entrevistado falou isso. Então veja, o uso da terceira pessoa é uma característica importante da linguagem. Tanto pronomes quanto verbos devem estar na terceira pessoa. A linguagem da notícia também privilegia a adequação ao contexto. Claro, ela deve ser uma linguagem padrão, deve seguir a norma padrão, evitar gírias, palavrões, independente do contexto. Ele deve seguir esta linha, evitar abreviações e usar uma pontuação correta, uma ortografia correta. Essa adequação ao contexto quer dizer que ele deve adequar-se aos usos, ao jeito de falar de uma determinada comunidade social, e não em relação ao uso de uma linguagem informal. A ideia é que se use a linguagem formal do texto para a produção da notícia. Além disso, utiliza de discursos direto e indireto para depoimentos. O discurso direto é aquele discurso em que o redator do texto, ele, utilizando-se do verbo dicende para introduzir as falas dos personagens. Além disso, ele usa sinais gráficos, 2 pontos, aspas, travessão, para indicar o discurso direto. O discurso indireto, ele mesmo reproduz a fala dos envolvidos e utilizando-se de algumas expressões como o verbo dicende. Vamos falar agora sobre a função social da notícia, um assunto também muito importante. A função principal da notícia é informar, em primeiro lugar, e também pode ensinar, orientar, esclarecer. Então, pessoal, chegamos ao fim desta aula, né, um pouco longa, mas necessária. E como prometido no início do vídeo, a seguir tenho 2 bônus para quem acompanhou o vídeo até aqui. O primeiro bônus é a paródia Noticiando na Escola, que fiz sobre o gênero textual notícia. Nela você vai encontrar um resumo desta aula, né, das características principais do gênero notícia. Além desse bônus, temos também um outro que fala sobre a linguagem da notícia, um dos elementos da linguagem da notícia, que são os discursos direto e indireto. Esta é uma paródia que vai falar sobre esses 2 tipos de discurso e pode ser que fique mais claro o assunto para você, ok? Então é isso, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de turma, de escola, e fica atento aí aos próximos vídeos, né? Eu devo postar mais um vídeo, o próximo vídeo sobre tipos textuais. Espero que você acompanhe, que você compartilhe estes vídeos para que mais pessoas possam também aproveitar esse tempo de quarentena estudando, porque afinal
é hora de estudar, sempre é hora de estudar. Então é isso, um abraço, obrigado por me acompanhar até aqui, se cuide, fique com Deus e até breve.